Você sabia que em março de 2026, apenas 31 dias foram suficientes para rastrear 35 novas vulnerabilidades classificadas como CVE, a sigla em inglês para Common Vulnerabilities and Exposures, que é o padrão internacional para identificar falhas de segurança diretamente atribuídas a códigos criados por inteligência artificial. Esse número foi maior do que todos os casos registrados no ano anterior inteiro. O vibe coding, termo que descreve a prática de descrever em linguagem natural o que se quer que um programa faça e deixar a IA gerar o código por você, virou uma febre. Qualquer pessoa, de um profissional de marketing a um designer, pode agora criar um aplicativo funcional em horas. Parece um sonho, não é? Mas a realidade é que esse sonho rápido está se transformando em um pesadelo de segurança para muitos. A velocidade está ofuscando a segurança e as consequências estão chegando mais rápido do que a capacidade de consertar os estragos. E o pior, os mesmos erros cometidos por um modelo de IA se repetem em milhares de projetos diferentes ao redor do mundo, criando um efeito dominó de vulnerabilidades que um único atacante pode explorar em massa. Para entender a gravidade, vamos aos números que são assustadores. Um estudo recente da Veracode revelou que, pasme, aproximadamente 45% de todo o código gerado por inteligência artificial contém vulnerabilidades clássicas listadas no famoso OWASP Top 10, que é uma espécie de ranking das falhas de segurança mais críticas da web. Sim, isso mesmo. Quase metade do código que essas ferramentas produzem está, de alguma forma, inseguro. Outra pesquisa, feita pela Wiz, mostrou que 20% dos aplicativos criados com vibe coding apresentam vulnerabilidades críticas ou erros graves de configuração. Não são falhas bobas, são brechas que podem expor dados de milhões de usuários. E o pior é que a capacidade dos modelos de gerar código que funciona, que compila e executa, disparou, mas a segurança simplesmente não acompanhou esse ritmo. É como se tivéssemos aprendido a construir carros cada vez mais rápido, mas esquecêssemos completamente de instalar os freios. O problema central do vibe coding é que ele prioriza a entrega rápida em detrimento da segurança. Na correria de lançar uma ideia, as pessoas simplesmente pulam etapas fundamentais como revisões de código, testes de segurança e validações manuais. É aí que a casa cai. E não é teoria, casos reais já estão aí para provar o perigo. Lembra do aplicativo de relacionamento Tia, que foi notícia mundial por vazar dados de usuárias? Pois bem, ele se tornou um exemplo clássico de como rotas de administração deixadas desbloqueadas podem expor informações sensíveis de qualquer um que encontrasse o endpoint certo. Depois tivemos o caso da startup Enricled, cujo fundador anunciou com orgulho que 100% do código foi gerado por IA. Apenas alguns dias após o lançamento, o serviço já apresentava falhas básicas de segurança. E a cereja do bolo foi o Moltebook, uma plataforma de mídia social construída com IA, que em fevereiro de 2026 expôs 1.500.000 tokens de autenticação de API. Imagine a chave do seu carro na mão de qualquer estranho por causa de um único banco de dados mal configurado. Um dos erros mais primários e, ao mesmo tempo, mais desastrosos do vibe coding é o famoso hard coding de credenciais. Isso acontece quando a IA, seguindo padrões encontrados na internet, insere chaves de API, senhas de banco de dados e tokens de autenticação diretamente no código-fonte, como se fossem textos simples. Para um atacante, encontrar essas credenciais é como achar um tesouro enterrado na areia da praia. Ele pode assumir o controle total da sua aplicação, acessar todos os dados dos seus usuários e até mesmo usar sua infraestrutura para ataques a terceiros. A IA também adora sugerir bibliotecas e módulos externos que simplesmente não existem, criando brechas para ataques à cadeia de suprimentos de software. Além disso, é comum que o código gerado pule etapas de verificação de permissões, permitindo que qualquer usuário logado veja dados de outros usuários, ou que implemente algoritmos criptográficos fracos e ultrapassados, como MD5 ou SH1, que são tão seguros quanto uma fechadura de papelão. Diante de um cenário tão caótico, a primeira e mais importante regra para não ser a próxima vítima é simples: trate o código gerado por IA como um rascunho, e não como um produto final. Jamais, sob nenhuma circunstância, coloque um código criado por IA em produção sem uma revisão humana rigorosa. Pense na IA como um estagiário muito entusiasmado, mas que ainda não entende todas as nuances da segurança. A responsabilidade final é sempre sua. A recomendação dos especialistas da Georgia Tech é clara: revise o código como você revisaria o pull request de um desenvolvedor júnior, especialmente tudo o que envolve validação de entrada do usuário e autenticação.
Isso significa ler linha por linha, entender a lógica aplicada e verificar se não há portas dos fundos escancaradas. Se você não tem conhecimento técnico para fazer essa revisão, está na hora de pedir ajuda a quem tem, ou então repensar se criar um aplicativo sozinho é realmente uma boa ideia. Mas a revisão manual não é a única ferramenta. Existem diversas soluções automatizadas que podem ser suas aliadas nessa batalha. Ferramentas de análise estática de segurança de aplicações, ou SAST, são programas que varrem seu código em busca de padrões de vulnerabilidades conhecidas. Use-as sem moderação. Além disso, você pode e deve pedir para a própria IA revisar o código que ela gerou. Uma técnica simples e eficaz é submeter um novo prompt para a IA com algo como: revise este código em busca de vulnerabilidades do OWASP Top 10 e me aponte os problemas. Isso força o modelo a analisar o próprio trabalho com um olhar crítico para a segurança. Outra prática é usar agentes juízes, que são IAs especializadas em validar a segurança do código gerado por outras IAs. É como ter um revisor especialista que só trabalha para encontrar os erros do estagiário, criando uma camada extra de proteção antes que o código chegue ao mundo real. Para organizar todas essas boas práticas, especialistas da Palo Alto Networks criaram um framework chamado Shield, que serve como um guia passo a passo para um vibe coding seguro. A letra S vem de Separation of Duties, ou separação de funções, que significa restringir os agentes de IA para que eles atuem apenas em ambientes de desenvolvimento e teste, nunca em produção. Imagine dar a chave da sua casa para um robô e deixá-lo entrar quando quiser. A letra H é de Human in the Loop, ou humano no processo, que reforça a necessidade de uma revisão de segurança obrigatória por uma pessoa antes de qualquer código ser aprovado. O I é Input So Output Validation, validação de entrada e saída, que pede para separar as instruções confiáveis dos dados não confiáveis nos prompts. O I é Enforce Security Focused Helper Models, que recomenda usar IAs auxiliares especializadas em segurança. O AL é Least Agency, ou menor privilégio, que dita que a IA deve ter apenas as permissões mínimas necessárias para executar sua tarefa. E por fim, o D é Defensive Technical Controls, que envolve o uso de ferramentas de análise de composição de software e o desligamento da execução automática de códigos. Há também dicas práticas que você pode aplicar no seu dia a dia, mesmo que não seja um programador experiente. A primeira é: proteja seus segredos. Nunca, em hipótese alguma, inclua senhas, chaves de API ou qualquer dado sensível nos prompts que você envia para a IA. Use variáveis de ambiente ou serviços de gerenciamento de segredos. A segunda é fazer a varredura de dependências. A IA adora adicionar bibliotecas e pacotes de terceiros. Você precisa identificar todas elas e monitorar se há vulnerabilidades conhecidas em cada uma. A terceira é configurar corretamente seu banco de dados e suas permissões. Um dos erros mais comuns e fatais é deixar o banco de dados aberto para a internet sem qualquer tipo de autenticação ou com senhas fracas, exatamente como aconteceu no caso do notebook. E, finalmente, adote o princípio de segurança desde o início. Não deixe para pensar em segurança depois que o aplicativo estiver pronto, porque nessa altura arrumar os problemas pode ser mais caro e demorado do que construir tudo de novo. Uma das conclusões mais preocupantes dos estudos recentes é que os agentes de IA, mesmo recebendo instruções explícitas para serem seguros, muitas vezes falham miseravelmente. A pesquisa SUSVibes testou agentes de codificação em tarefas do mundo real e descobriu que, embora 61% das soluções estivessem funcionalmente corretas, apenas 10,5% eram seguras. Isso mostra que a funcionalidade é uma coisa, a segurança é outra completamente diferente. Pior, estratégias preliminares, como dar dicas de vulnerabilidades nos prompts, não foram capazes de mitigar os problemas. O problema é sistêmico e exige uma abordagem multifacetada. O pesquisador Hankin Zhao, da Georgia Tech, fez um alerta contundente. A superfície de ataque continua crescendo, e mais pessoas rodando agentes de IA localmente significa que o atacante não precisa invadir a infraestrutura da empresa. Ele só precisa de uma vulnerabilidade em um servidor que alguém instalou e nunca revisou. O futuro do vibe coding, se não tomarmos cuidado, pode ser catastrófico. Especialistas já comparam o risco de códigos não revisados em produção ao desastre do Challenger, uma analogia forte para um problema que é, acima de tudo, uma falha humana de supervisão. A tecnologia veio para ficar e é poderosíssima, mas é uma faca de dois gumes. Ela pode multiplicar sua produtividade por 3 ou 4 vezes, mas também pode introduzir 10 vezes mais vulnerabilidades se usada sem critério. A resposta para esse dilema não é abandonar o vibe coding, mas sim abraçá-lo com maturidade e responsabilidade.
Isso significa adotar uma cultura de segurança, investir em ferramentas de verificação, manter o humano no centro do processo e, acima de tudo, nunca confiar cegamente na máquina. A IA é uma ferramenta incrível, mas é nossa responsabilidade garantir que ela não se torne nosso maior ponto de fraqueza. Segurança em software sempre foi e sempre será uma questão de pessoas, processos e tecnologia, e o Vibe Coding não é exceção a essa regra. Portanto, se você está criando algo com IA, pare um momento e reflita: você está apenas vibrando ou está realmente construindo algo seguro? A diferença entre um projeto de sucesso e uma dor de cabeça colossal está nos detalhes que você decide ignorar ou não. A velocidade do vibe coding é viciante e a tentação de pular etapas é enorme. Mas como vimos, os riscos são altos demais. Sua reputação, os dados dos seus usuários e a viabilidade do seu negócio podem estar em jogo. A boa notícia é que as soluções existem e estão ao seu alcance. Revisões humanas, ferramentas automatizadas, frameworks como o Shield e uma boa dose de ceticismo em relação ao código gerado. Não seja a próxima manchete de violação de dados. Vibre com consciência, code com segurança e, principalmente, revise antes de lançar. O mercado e seus usuários agradecerão. Obrigado por assistir este vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.